Olá, crianças! Eu vou contar uma história para vocês que fala sobre a Páscoa. Essa história, ela está escrita na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, nós vamos aprender hoje sobre a verdadeira Páscoa. Crianças, o que será a Páscoa? Páscoa será um coelhinho? Páscoa será o cordeiro? Ou Páscoa será o ovo de chocolate? Mas eu vou contar para vocês a história da verdadeira Páscoa que está escrita aqui na Bíblia, na Palavra de Deus. Na Bíblia está escrito assim, que o povo de Deus, ele viveu muito tempo, 400 anos, escravizado lá no Egito. Eles eram escravos, eles tinham que trabalhar muito, eles não tinham liberdade. E aí, tinha lá o faraó. Faraó, ele era muito mau, fazia o povo de Deus trabalhar muito. E Deus, ele estava vendo isso tudo. Sabe quem que enviou? Deus enviou quem para falar com o faraó? Ele enviou Moisés, o libertador do povo de Deus. Moisés foi até faraó e disse para faraó libertar o povo de Deus lá daquela escravidão. Eles eram escravos, tinham que trabalhar dia e noite lá no Egito. Só que faraó, ele nem queria ouvir, não estava nem aí para o que Moisés falava para ele. Mas certa vez, Deus, ele disse que enviaria pragas se o faraó não se arrependesse e não libertasse o povo de Deus da escravidão. Moisés foi até faraó e disse para ele libertar, mas ele não libertava. Aí sabe o que Deus fez? Ele mandou pragas. Ele transformou as águas dos rios em sangue, mandou as pragas das rãs, dos gafanhotos, das pestes, de úlcera. Ele mandou a escuridão, as trevas. E nada de faraó libertar o povo de Deus. Deus, ele mandou a 10ª praga. Sabe, crianças, qual foi a 10ª praga? Foi a morte dos primogênitos. Mas Deus disse para Moisés falar para o povo hebreu, o povo de Israel: olha, fala para o meu povo matar um cordeiro sem mancha, sem nenhum defeito. Matando esse cordeiro era para passar nos umbrais da porta. Por que isso? Sabe por quê, crianças? Que quando o anjo da morte chegasse lá no Egito, se ele visse aquela casa nos umbrais da porta, o sangue, ele não entraria e não mataria os primogênitos. Quem são os primogênitos? O primeiro filho da família. Assim, Moisés falou para o povo de Deus. Moisés deu o recado, falou, e o povo matou um cordeiro, né, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. E aí, Deus também aconselhou para que Moisés falasse para eles quando matasse aquele cordeiro, comesse aquela carne assada, comesse também o pão asmo, que é aquele pão sem fermento, e comer ervas amargas. Ah, criança, o anjo da morte chegou. Sabe o que aconteceu? Matou todos os primogênitos.
primogênitos, aqueles que não tinham sinal na porta. Inclusive, o filho de Faraó morreu. Quando o Faraó levantou pela manhã e quando ele vê o seu filho morto, ele ficou desesperado, ficou atemorizado. E ele falou para Moisés: tire esse povo daqui, sai daqui do Egito. O povo de Deus saiu. Essa criança foi a primeira Páscoa. Páscoa significa passagem, liberdade. O povo de Deus, ele ficou livre daquela escravidão. Agora eles estão livres. Livre da escravidão. O que nós aprendemos com essa primeira Páscoa? Que Deus libertou o seu povo lá do Egito, da escravidão. Agora, nós vamos ver a segunda Páscoa, a Páscoa de Jesus. A Páscoa de Jesus. Jesus, ele esteve aqui na terra, né? Mas ele foi maltratado, ele morreu lá na cruz, por mim e por você. Ele foi condenado à pior morte, morrer lá na cruz, porque ele não tinha pecado, ele não tinha defeito nenhum. Sabe por que Jesus morreu lá na cruz? Pelo amor que ele tem por mim e por você. Porque Deus, na Bíblia está escrito assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, mas de tal maneira, que ele mandou o seu único filho. Quem é seu único filho? Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus, ele morreu lá na cruz, por mim e por você. Prenderam Jesus. Jesus foi pregado lá naquela cruz. Ele foi esbofeteado. Colocaram uma coroa de espinho. Jesus sofreu a pior morte por causa de mim e de você, para nos libertar de todo o mal, de todo o pecado. Só que aí, Jesus morreu, né? Só que a morte, crianças, ela não teve poder. Sabe por quê? Ao terceiro dia, no domingo de Páscoa, Jesus, ele ressuscitou. E as mulheres, quando foram ali no túmulo, para ver se Jesus estava ali, não encontraram o corpo de Jesus. Aí o anjo do Senhor falou para aquelas mulheres: o que vocês estão procurando, aqueles que vocês estão procurando, não está aí, porque ele já ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós que somos cristãos, nós cremos nessa ressurreição, criança, é através da palavra de Deus, a Bíblia. Ela nos garante que Jesus, ele não está morto, que, olha, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado no mundo. Jesus, ele morreu ali na cruz, para que eu e você fôssemos livres, para que tivéssemos também a vida eterna. Olha, criança, quando nós participamos, né, da ceia, olha, a ceia, nós estamos fazendo memória da morte de Jesus lá na cruz, né? Porque ele morreu lá na cruz. Nós estamos celebrando a morte, mas nós também estamos celebrando a ressurreição de Jesus. A morte, ela não teve poder. Jesus ressuscitou. E por isso, nós participamos do pão, que simboliza o corpo, né, de Jesus, e participamos do suco de uva, que simboliza o sangue. Hoje, criança, não precisamos mais de matar cordeiro, não precisamos de passar mais sangue, né? Porque Jesus, ele morreu lá na cruz por mim, por você. O sangue dele foi derramado lá na cruz,
né? Jesus, ele simboliza o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ah, professora, tia Selma, será que é pecado eu comer um ovo de chocolate? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Chocolate é muito gostoso, né? Mas só que você não pode achar que a Páscoa é o ovo de chocolate, que a Páscoa é o coelhinho. Você tem que lembrar que a Páscoa é a ressurreição de Jesus. Pode sim, podemos sim comer chocolate, saborear, mas nós não podemos pensar que o ovo de chocolate é Páscoa, ok? Temos que lembrar do sacrifício, né, do Cordeiro de Deus, que é Jesus, que morreu lá na cruz por mim e por você. E que tenhamos uma ótima Páscoa em família, lembrando sempre que Jesus, ele nos ama. Ele morreu lá na cruz, criança, não foi em vão. Ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida eterna com Deus. E Jesus, criança, ele levou lá naquela cruz todos os nossos pecados, todos os nossos defeitos, todas as nossas dores, todas as nossas doenças, ele levou lá naquela cruz, tá? Então nós temos que crer pela palavra, pela fé, que Jesus morreu, ele pode nos dar vida eterna, alegria. Então, Páscoa não é tristeza, Páscoa é ressurreição, é vida nova com Jesus, tá? Em que nós tenhamos uma ótima Páscoa, agradecendo sempre a Deus por mandar o seu único filho para morrer por mim e por você. Agradeça sempre a Jesus, porque ele nos ama tanto, tanto, e ele quer nos ver bem e feliz. Amém? Essa é a história que eu trouxe para vocês. Um grande beijo e um grande